Há uma busca também pelo poder religioso lá em África. Bom, Um abuso de autoridade espiritual. Nessa questão, se tu tá falando que tu não pode chegar aqui, é porque é um abuso de poder também, uai. bom, eu não sei se o termo abuso, eu diria a má gestão da liderança. Eu diria assim, a má gestão da liderança. Sim, temos. No nosso caso, eu não vou assim abranger todo o continente, Sim. mas o que eu vivi, por exemplo, na Guiné-Bissau, há situações, há casos específicos de uma gestão não é péssima da liderança, péssima. E o pior ainda que está a nos acontecer é a gestão dos recursos humanos que nós temos. Como é que a igreja lida com os irmãos evangélicos? Como é que os líderes lidam com os irmãos na fé? Esse é o problema que estamos tendo. Parece que esse ciclo de quando o irmão ou um obreiro não é... Eu não sei se o termo é correto, é chupa-pila ou... Como? Chupa-pila. Chupa-pila? O irmão obreiro seria o quê, mais ou menos? Faz uma... É mais no sentido... a pessoa só fica fazendo aquilo que o líder quer, quer dizer, agrada só... A gente chama de puxa-saco, bajulador. Exato, bajulador. Não, puxa-saco, o termo que... Puxa-saco é o termo mais popular. Se você não for o puxa-saco do líder... Chupa-pila? Se você não for, não é, puxa-saco do líder, então você é mais endemoniado naquela igreja. Essa é mais gestão da liderança. É mais gestão do recurso. Por que existe esse ciclo, não é, entre nós de... o irmão, não... sai daqui, vai ali, sai daqui, muda para lá, sai desse ministério, muda para o outro, fica... Eu não estou dizendo que, no geral, isso deve-se a essa má gestão. Mas há situações que explicam, não é? A pessoa acha, pronto, que não faz sentido, já que eu aqui sou tratado nessas condições, então a pessoa decide sair para ir para outra congregação, outra denominação, em que se sente confortável, não é? Para poder servir e não ficar toda hora, quando vê o irmão aí, fica com nervo, não pode cultuar, não pode adorar. Então nós temos o problema de má gestão da liderança. Jesus. Má gestão de liderança e má gestão de recursos. De recursos humanos. Ou seja, como é que nós lidamos com as pessoas que estão debaixo da nossa jurisdição? Os nossos liderados. Como é que nós cuidamos deles? Como é que nós tratamos a eles? Isso é tanto o que veio, não é? O que os missionários brasileiros transmitiram e os nacionais também vivem essas situações com os seus obreiros. Mas lá não tem só missionários brasileiros, tem missionários do mundo, América. Do mundo. Mas os brasileiros são os mais... Não, os maiores no país são os brasileiros. Tem mais número de missionários brasileiros. E esse maior número de missionários brasileiros são os que estão causando esse desconforto todo? Esse desconforto porque os casos, assim... por exemplo, são ministérios que chegaram muito mais cedo, não é? Que a progressão tinha que ser maior, mas não foi o caso, não é? Então, outros ministérios dos outros países, por exemplo, Gana, Nigéria, principalmente Nigéria já está tendo uma boa comunidade, e Gana também, de missionários, mas assim, em termos de expressão, não se compara com o número dos missionários no geral. E o comportamento desses camaradas aqui, alguns, não no todo, eu vou voltar a fazer menção, não todos os missionários, mas a maior parte... Não tem um exemplo assim bom. E os missionários americanos têm exemplos bons? Eles... Não, os americanos investem. Só que agora acho que foram. A maior parte dos missionários americanos que estavam deixaram o ministério com os brasileiros. E quando os brasileiros assumiram os ministérios, meu caro amigo, bagunçaram com os ministérios que os americanos deixaram? O nível de investimento, o nível de cuidado e tudo mais. E aí, quer dizer, os brasileiros foram e ficaram mais com componente espiritual. Eu não estou dizendo todo. Há muitos, não é? Ou seja, há uma percentagem dos que foram e tem esse componente de usar a área social como forma de atrair e poder ser útil. E fazer investimento bom mesmo, e a comunidade acolhe, a comunidade sente isto, que pronto, alguém aqui tem temor a Deus e tem medo de Deus e está fazendo certo. Mas, meu amigo, tem outra turma lá. Não é de desejar.
Tu ia falar aí, nós aprendemos com Jesus e eu te cortei. Sim, nós aprendemos com Jesus sobre a gestão do recurso humano, gestão de pessoas. Jesus lidou com 12. E cada um tinha a particularidade dele. Há uns que tentavam, não é, chegar mais perto, não é, e se achar que, por exemplo, eu é que tenho que ser melhor aqui, o mestre sempre dava orientações. Quem quer ser o maior, tem que ser o menor entre vocês. Ele deu lição de liderança, ou seja, nós, os evangélicos, temos razão para não maltratar nenhum dos nossos liderados. Por mais que a pessoa é isto, mas aquilo, nós não temos, porque o que Jesus fez, se ele não tivesse gerido, gestionado os 12 apóstolos, que depois um se foi, não é? Como é que nós teríamos o evangelho? Como é que nós hoje teríamos o evangelho se Jesus não deixou os 12, os 11, não é, com orientação, bem instruído e geriu-os durante 3 anos e meio. Ninguém queixou dele. Ninguém falou mal. Ou seja, independentemente de ver a parte divina de Jesus, vamos ver o componente enquanto homem. Ele soube gerir, ele soube gestionar. O nosso hoje é de desacreditar, ou seja, não é de desejar a forma como muitos líderes, porque poucos é que fazem isso. Ou seja, poucos estão na situação boa. Muitos líderes desenvolvem um comportamento que não é bom quanto aos seus liderados. Então tá difícil até para esses missionários que vão para lá ganhar vidas, né? Aqui no Brasil, por exemplo, há também um descrédito na pessoa do pastor por causa da banalização. Isso está acontecendo lá em Guiné também? Obviamente, não é? Tem líderes também que se banalizaram, não é? Ou seja, ou seja, as ações dele estão gerando a banalização. O nosso país é pequeno. Quando coisas mexem aqui, não dá para esconder aquilo, meu amigo. É diferente do seu país, por exemplo, com a dimensão que temos. O nosso é muito pequeno. E quer dizer, vocês acabam cruzando de um ou outro lugar. E essas informações, quer dizer, o povo assiste. Eu estou a dizer que há uma insatisfação do povo quanto ao comportamento de muitos missionários brasileiros. Eu vou repetir, há uma insatisfação. Se você for hoje fazer um levantamento de dados, você vai ver que muitos vão dizer, nós não queremos o fulano aqui, nós não queremos, vão apontar missionários que eles não querem que fiquem, porque já é fadigante. Quer dizer, não é de desejar, meu amigo, não é.